Olá, estudante, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Orgeda para dar início ao nosso estudo de caso da disciplina de fenômenos de transporte. Hoje é um assunto extremamente interessante, extremamente relevante, principalmente no momento em que estamos vivendo, porque eu vou falar sobre a produção de etanol. O etanol volta a ficar em evidência agora, nesse momento em que a gente está passando por vários problemas em relação à pandemia, em que está tendo uma queda da produção de gasolina e da produção exatamente do refino de petróleo. Então, a ideia hoje é usar esse assunto, que está muito interessante no momento, explicar como é que funciona o processo de produção dos dois tipos de etanol que nós temos, que é etanol hidratado e etanol anidro. Então, ao final desse estudo de caso, você vai saber um pouco mais sobre como que a gente usa cada tipo de produto e também do açúcar bruto, porque nós temos basicamente dois estilos quando a gente fala de produção de açúcar e álcool ou só de álcool. Você pode ter uma destilaria que vai produzir só o etanol, ele pode produzir só um dos tipos de etanol, só o etanol hidratado, que é o primeiro deles. Depois a gente, vamos dizer, refina um pouco mais para chegar no etanol anidro. Ou a gente pode ter usinas de açúcar e álcool, onde você produz o outro produto, que é o açúcar. Então, é um estudo de caso bastante interessante. Eu também vou falar um pouquinho da cadeia de comercialização da gasolina, porque a gente utiliza o etanol anidro para misturar a gasolina, e explicar basicamente como os conceitos que a gente vai ver durante toda a disciplina de fenômenos de transporte são aplicados nesse segmento industrial. Beleza? Então, eu vou começar aqui mais uma vez a apresentação de slides. Você já está acostumado que sempre que eu começo a apresentação de slides, eu acabo fechando nos slides, porque o conceito é muito mais importante que você ver meu rosto nesse momento. E nesse estudo de caso, nós vamos ver vários diagramas, vários fluxogramas de processo. Então, é importante a gente focar aos detalhes. Vamos começar aqui, então. Para iniciar nosso estudo de caso, aqui é uma foto realmente de uma usina de açúcar e álcool em escala industrial. Nós temos equipamentos, operações unitárias muito grandes, muito importantes ali dentro. E eu acho que o primeiro ponto que nós devemos saber ou ter de informação quando estamos falando sobre a produção de etanol é que o etanol ele pode ser produzido de diversas fontes. Aqui no Brasil, o Brasil é na verdade o maior produtor de etanol do mundo a partir de cana-de-açúcar. Só que nós podemos produzir o etanol a partir de outros cereais também, ou de outras fontes, como a gente pode falar da beterraba. Aí você consegue fazer a extração do açúcar, dos dois que a gente chama de biomassa açucarada, e depois passar pelo processo até que você transforme em etanol. Só que nós podemos também fazer o etanol a partir de milho, e nisso que os Estados Unidos eles são os maiores produtores de etanol, só que eles fabricam a partir do milho. O Brasil está em segundo lugar, só que quando você fala a partir de cana-de-açúcar, daí o Brasil é o primeiro lugar. Aqui a gente produz também a partir do milho, agora está ficando bastante em evidência, já que a gente tem que trabalhar exatamente com essa nova realidade que nós estamos vivendo. Então, o milho, apesar de ser um produto que acaba competindo com outros alimentos, ele volta a ficar em evidência, até porque os produtores de milho precisam utilizar o milho quando você não está utilizando em algum tipo de alimento. Podemos produzir a partir do trigo também, da mandioca. E quando a gente fala de etanol de segunda geração, significa que você extraiu, por exemplo, o caldo da cana-de-açúcar e o bagaço você utilizou para produzir o etanol também. A gente consegue produzir o etanol a partir do bagaço, daí que a gente chama de etanol de segunda geração. É um processo bioquímico um pouco diferente, do etanol de primeira geração, que é esse daqui e esse daqui, só que a gente já consegue ter uma noção agora que o etanol ele consegue realmente ser produzido a partir de diversas fontes. Bem, isso aqui é um primeiro contato que a gente tem em relação ao fluxograma. É um fluxograma bastante simples, onde o foco é basicamente mostrar exatamente como que a gente pode produzir o etanol. E eu gostaria de mostrar um vídeo nesse momento que vai dar um pontapé inicial ali para que a gente possa entender e depois discutir ponto a ponto de como que a gente faz todo esse processo, ou de como que a cana-de-açúcar em específico, que é a fonte que nós vamos estudar nesse estudo de caso,
ela vai se tornar o etanol. Vamos dar uma olhada. Depois de aprender tudo o que a gente podia no campo, tá na hora de saber como aquele monte de cana vira etanol. Logo de cara a gente já tinha uma missão: procurar o posto para pegar o envelope. Olá! Oba! Bom dia! Deixaram alguma coisa com você aí pra gente, sabe? Dizer, assim, alguma coisa sobre etanol? Não, entregar pra vocês, não. Será que não tá com outra pessoa que não seja você? Bom, pode ser que esteja, então. Vou dar uma perguntada ali. Deixaram algum envelope pra eles? Ah, que tá ali, ó. Isso aí, obrigada. Tem novidade na estrada, pessoal. Para seguir viagem, convençam um frentista a acompanhar vocês, até a usina de Tanabi. E descubram como a cana vira etanol. Como é que é teu nome, amigo? Ernesto. Você sabe como é que é feito o etanol? Fui uma vez numa usina, mas assim, não... Parte interna toda eu não conheço. Aí. Só... Então, hoje a gente tá indo numa usina. Você não tá E afim você de... podia com a gente. Se a A gente direção pede, autorizar... Quem é seu patrão aí pra gente falar com ele? Quem recebeu a gente na usina foi o Ciribelli. Colocamos os equipamentos de segurança e partimos para a balança, que é onde começa o processo. Agora, Débora, o caminhão que vem do campo, né, ele vem trazendo a cana que vem da lavoura, ele passa pela primeira etapa, que é a etapa de pesagem. Ceribelli, o que vai acontecer aqui agora, depois da pesagem? Bom, então, Guilherme, agora nós estamos na etapa de análise química para quantificar a quantidade de açúcar contido na cana-de-açúcar, né? Depois ela vai para a mesa alimentadora, que é a parte que recebe essa cana que vem da lavoura, né? Essa mesa direciona toda a cana até a parte de preparo da cana. Na etapa de moagem, sim, nós separaremos o que é o caldo da cana e o que é bagaço de cana. Essa daí é a caldeira, né? É o local onde nós vamos receber o bagaço que vem da extração, da moenda, propriamente dito, e vai alimentar as nossas caldeiras, da qual vai ser a queima do bagaço, gerando um vapor que vai tocar toda a planta industrial. Terminado o processo ali, dividimos o bagaço do caldo. O caldo vem por esse duto e termina aqui, é isso? É, exatamente. A etapa do tratamento do caldo nada mais é do que o aquecimento desse caldo a uma temperatura de 105 graus, deixando ele o mais puro possível, para que ele não leve contaminações para a etapa de fermentação. A etapa de fermentação é uma etapa que nós vamos estar com micro-organismos, tratando o açúcar e transformando ele na molécula do etanol. Isso é um micróbio. É uma levedura. Mas eu não consigo enxergar aqui. Você consegue vislumbrar apenas no microscópio. Sem a levedura nada aconteceria. Nada aconteceria. Elas são as verdadeiras atrizes do etanol. O etanol já foi criado na fermentação. Aqui ele está sendo purificado nas colunas de destilação. Quantos funcionários do grupo tem hoje ao todo para gerar desde o início até o etanol pronto? Está com em torno de 200 pessoas nessa planta. Nessa unidade. Depois do processo de destilação aqui, o etanol sai prontinho aqui, ó. Ele está pronto. É o produto final que a gente veio buscar. Além do etanol, o que mais a gente consegue gerar aqui nesta indústria? O bagaço, que pode ser transformado em energia elétrica. Na etapa de tratamento de caldo, nós temos a torta de filtro, que são as sujidades da cana que retornam ao campo, né, como forma de fertirrigação. Na etapa de destilação, temos a vinhaça, que também é usada para adubar as nossas canas. Já passamos por todos esses processos aqui. E qual que é o último passo lá na usina? Agora é o carregamento. E agora nós estamos chegando justamente próximo aos tanques de armazenamento, né? E a plataforma de carregamento. Só faltava saber a nossa próxima missão. Queria dizer que foi um prazer recebê-los.
Eu espero que a gente pôde contribuir para tentar sanar as dúvidas que vocês tiveram. E foi entregue a você aqui o seu novo destino para que você continue nesse caminho, na descoberta do etanol verde. Um envelope pra gente, onde a gente vai amanhã, vamos descobrir agora. Gostou, Ernesto? Adorei, muito bom, Tirou suas dúvidas? com certeza. Vamos ver o que a gente vai fazer amanhã. Parabéns, vocês já acompanharam como o etanol é produzido. Registraram tudo? Então, preparem-se. Agora é hora de seguir para Paulínia. Depois da usina, vamos descobrir qual é o caminho que o etanol percorre até chegar no posto. Bem, vamos voltar aqui para os nossos slides. Foi bom ver o vídeo, também deixar ali uma fonte para que, se você tiver curiosidade, saber como é que o etanol vai chegar até os postos. Ou uma parte antes que fala exatamente como que é a colheita de cana-de-açúcar até você processar na usina de açúcar e álcool, na destilaria que seja. Também é importante que você saiba o processo como um todo. Outro ponto aqui que eu quero deixar bem claro, que cada indústria, ou cada destilaria, ou cada usina vai ter a sua configuração específica. Então eu vou acabar apresentando algumas configurações diferentes, começando com uma forma muito mais simples, que é exatamente essa figura que nós temos aqui, né? Porque eu consigo revisar alguns pontos e daí ir detalhando um pouco melhor conforme a gente vai avançando aqui na discussão. E depois eu vou passar também a mostrar um fluxograma de processos, que está diretamente ligado à unidade 1. Você viu ali a gente fazendo um monte de balanço de massa, desenhando esse fluxograma de processo, e agora a gente vai ver isso sendo aplicado a uma usina de açúcar e álcool. Bem, recapitulando de uma forma muito simples, o que acontece é o seguinte: quando você faz o etanol a partir de cana-de-açúcar, então você tem uma plantação de cana-de-açúcar, correto? Onde vai ser feita a colheita. Não necessariamente essa plantação pertence à usina de açúcar e álcool, pode ser que ela seja de fornecedores, então às vezes essa usina depende de comprar isso de terceiros, tá? Aí ela descarrega, onde ela faz a limpeza, depois você corta essa cana-de-açúcar, faz a trituração. Aqui é um processo de moagem, você vai moer a cana-de-açúcar, então quem está acostumado a tomar garapa já consegue imaginar mais ou menos o que é. Você extraiu o caldo, depois desse processo de moagem, aí você passa por um tratamento do caldo, que é um tratamento químico. Dentro desse processo, por isso que eu falei que está de uma forma bastante simples, porque aqui ele coloca como um aquecedor, né? Só que esse aquecedor, na verdade, a gente também tem um processo de evaporação, que já vamos entrar um pouquinho mais em detalhes, em que você acaba concentrando esse caldo de cana-de-açúcar. Depois desse processo aqui, ele passa para a fermentação, onde você transforma esse caldo de cana-de-açúcar em etanol e CO2. Ao transformar esse caldo em etanol e CO2, você chama ele de vinho. Então aqui é onde nós temos o vinho fermentado, que vai passar por um processo de destilação, onde você acaba concentrando o etanol presente nesse vinho, né? Imagina que lá você tem só 10% de concentração na corrente. A partir do momento que você passa pela destilação, que é um processo de separação, você consegue separar o etanol do resto, que a gente chama de vinhaça, já falarei sobre isso também. Aí você acaba, então, conseguindo armazenar o seu produto aqui, que o nosso foco do estudo de caso de hoje é realmente o etanol. Deixa eu continuar aqui. Bem, isso aqui é o fluxograma de processo. Então, basicamente, todas as vezes que a gente vai investigar alguma indústria, vai levantar como é que funciona o processamento de um segmento industrial, nós traduzimos ou transpomos, né, esse processo como um todo num diagrama de processo tal qual você consegue ver aqui. Então, eu vou explicar passo a passo isso daqui, lembrando que eu não vou focar na parte do açúcar, mas quando nós temos usinas de açúcar e álcool, a gente consegue produzir o açúcar também. Aí você pode se perguntar, professor, aqui a gente tem muito mais detalhes, né, do que a figura ali atrás e com outras figuras que virão pela frente. Por isso que eu reforcei. Cada indústria, cada usina vai ter uma configuração diferente.
Então depende muito do que a gente está analisando, e é claro que no estudo de caso de agora eu vou acabar focando em algumas partes que são comuns para todo o segmento que a gente tem. Então vamos lá. Primeiro você tem a cana-de-açúcar, correto? Aí você vai passar aquela cana-de-açúcar por um processo de limpeza. Depois você vai fazer a extração do caldo. E esse caldo vai seguir para frente. Ou você vai direcionar esse caldo, no caso de uma usina de açúcar e álcool, para a produção de açúcar. Esse açúcar VVHP é um açúcar bruto que depois precisa de ser refinado. Nós não falaremos sobre esse processo aqui, só que a gente vai focar disso aqui até o etanol hidratado e etanol anidro. O que sai daqui? A gente sai o bagaço. Então você já consegue enxergar, se você já viu a unidade 1, que nesse fluxograma de processo, no processo de extração de caldo, eu tenho uma entrada, né? E eu tenho duas saídas, eu tenho uma saída aqui e uma saída aqui. Sendo que a saída de caldo ela vai acabar se dividindo, correto? Então a gente já começa a usar um pensamento bastante sistêmico, um pensamento integrado, de quando você pega os conceitos de fenômeno de transporte que estão aplicados em basicamente tudo na nossa vida e aplica nesse cenário. A outra saída que nós temos é do bagaço. O que esse bagaço vai acontecer? Ele vai ser deixado ali na usina para secar, num monte, numa pila que a gente chama. E depois você utiliza o bagaço numa caldeira, onde você vai gerar vapor e energia. Ou seja, você vai usar o bagaço como combustível, né, para promover um processo de combustão. A partir do momento que você usa o bagaço como combustível e você tem água dentro da caldeira, você vai produzir vapor e eletricidade. É por isso que a gente chama aqui de cogeração de energia. O que é cogeração de energia? É quando a partir de uma fonte você consegue gerar até duas formas ou mais de energia. Que forma de energia que eu estou fazendo aqui? Eu estou gerando energia térmica em forma de vapor e energia elétrica de eletricidade, né? Por que ele fala que a gente tem resíduos de cana-de-açúcar também? Antigamente, a gente podia, né, o pessoal era liberado para fazer a queima da plantação de cana-de-açúcar. Então, eles queimavam, tiravam só a cana-de-açúcar. Isso aqui não tinha resíduo. Faz um tempinho que foi proibido. Então, tem alguns resíduos. Esses resíduos, por exemplo, são folhas que você coloca também na caldeira. Essa caldeira utiliza resíduos da cana-de-açúcar e o próprio bagaço para queimar, gerar vapor e energia elétrica. Esse vapor é direcionado para os outros processos da usina e energia elétrica também. A energia elétrica a gente usa tanto na usina como a gente pode usar o excedente para vender para as casas que moram no entorno, né, dessa planta industrial. Aqui outra figura que ajuda a elucidar ou visualizar um pouquinho melhor o que eu acabei de falar. Ali você vê uma plantação de cana-de-açúcar, onde a gente faz a colheita, né? A gente chama isso aqui de parte agrícola. Então, normalmente, quando estamos investigando, fazendo qualquer tipo de análise dentro de uma usina de açúcar e álcool, a gente divide aqui entre parte agrícola e parte industrial. Então, depois que você fez a colheita, você vai descarregar a cana-de-açúcar, vai passar pela limpeza, tudo que a gente já viu. E aqui a parte principal, quando eu falei que desse bagaço, você deixa o bagaço aqui em alguns montes, que eles vão secar, esses montes. A partir do momento que ele estiver seco, a gente coloca ele aqui dentro de uma caldeira, já vamos ver dentro exatamente como é que funciona. E daí pode gerar energia e depois a gente continua com o resto do processo. Aqui a gente consegue ver que quando você extraiu o caldo, ó, entrou cana-de-açúcar. Tá vendo nesse caminhão, você fez o descarregamento, aí você pica a cana-de-açúcar, você vai fazer a moagem, onde você extrai o caldo para cá e o bagaço vai para lá, correto? Tratamento do caldo, e aqui você divide. Então, para cá, a gente tem a produção de etanol e para esse lado, a gente tem a produção de açúcar. No caso, estudo de caso de hoje, eu vou falar especificamente sobre a produção de etanol. Bem, dando continuidade aqui, algo que às vezes não fica muito claro é justamente a produção de energia e de vapor a partir da cana-de-açúcar.
Então eu trouxe essa figura que vem aqui a nos ajudar a ver um pouquinho melhor como é que isso funciona, correto? Olha, aqui a gente tem a cana-de-açúcar, que vai passar pelo processo de moagem, né, em moendas. Então você extrai o caldo que vai vir para cá. Aqui ele está colocando de uma forma muito básica aqui a produção de açúcar, aqui a produção de etanol, só para simplificar o processo. Você já consegue ter um pouquinho mais de noção agora que nós temos diversas formas de representar a mesma coisa, ok? Como o foco aqui era mostrar como que funciona a caldeira, então você vê que sai a cana-de-açúcar, ela acabou não ficando ali empilhada, né, para secar, ele está colocando direto. Ela serve como combustível, então você queima essa cana-de-açúcar. Aqui também tem água dentro da caldeira, e esse fogo da combustão da cana-de-açúcar vai fornecer energia, né, para que esse vapor, para que essa água se torne vapor. Esse vapor vai passar por turbinas, que depois vai passar por geradores e vai produzir energia elétrica. Foi exatamente o que eu disse. Essa energia elétrica vai suprir tanto a demanda aqui da usina, por isso que a gente tem essa flechinha para cá, tá vendo a energia elétrica, como também parte da energia pode ser usada para ser vendida ali na rede, ou nas casas, na comunidade que tem no entorno. Inclusive, né, a gente tem uma política de energia no Brasil que incentiva muito que isso aconteça. O que está faltando aqui? O que está faltando é o seguinte: esse vapor ele não é usado totalmente para produzir energia elétrica. Uma parte desse vapor vem para o processo, porque o processo em si vai precisar de utilidades, que a gente chama de utilidade quente, né, para trocar calor com alguns processos e conseguir produzir aquilo que a gente pretende em um determinado processo. Bem, então a gente já entendeu essa parte aqui, né, desde a parte da limpeza, extração do caldo, vem para o bagaço, como é que funciona a caldeira, como é que ela gera vapor e eletricidade. A gente viu ali um tanque de tratamento do caldo, eu não vou entrar em específico nessa parte, que é uma parte bastante química, mas na concentração do caldo, sim. Isso daqui é um evaporador. Então, quando a gente vê um fluxograma de processo bastante simples desse jeito, a gente não consegue ter a noção da complexidade do que é essa operação, que a gente chama de operações unitárias. Então, aqui só para você ter uma ideia, isso daqui é um aparelho que a gente chama de evaporador. Qual que é a função desse evaporador? Ele vai pegar aquele seu caldo de cana que você extraiu e vai concentrar o caldo. Significa o quê? Que ele pega o caldo que está ali a 15 grau Brix. O que é grau Brix? É a porcentagem que a gente tem de sólidos solúveis dentro de uma solução. Por exemplo, se você tem uma solução lá de 100 gramas e você tem 1 grama de açúcar, vai ter 1 grau Brix. Então aqui, por exemplo, seria 15 gramas em 100 gramas de solução desse caldo, correto? Ou seja, se ele estava de 15 para 20, significa que você concentrou o caldo. Você pode até imaginar o seguinte, imagina que você pega lá um caldo de cana-de-açúcar, a sua garapa, coloca numa panela e coloca no fogo. Você vai ver com o tempo que vai acabar virando um melaço. Por que está virando um melaço? Porque você basicamente evaporou a água e concentrou aquele caldo. O que é importante da gente ver aqui também? A questão da viscosidade. Porque um caldo de açúcar, você consegue escoar ele a uma temperatura ambiente. Aqui ele não está na temperatura ambiente, já coloca numa temperatura maior para que consiga fazer esse processo de evaporação de uma forma mais rápida. Só que quando você concentra, você já consegue pensar que ele vai ficar mais viscoso. Ou seja, um fluido mais viscoso, ele tem mais dificuldade de escoar. Então, como que a gente faz para escoar um fluido mais viscoso? Nós precisamos aumentar a temperatura, porque para líquidos, o aumento da temperatura vai reduzir a viscosidade. Então, a gente já consegue ver, ó, basicamente, que o caldo está entrando por aqui e saindo por aqui. O que a gente vê aqui? A gente vê um vapor. Eu não acabei de falar que ali a gente consegue produzir um vapor? Então, é exatamente esse vapor que vai entrar aqui nos evaporadores,
vai trocar calor, porque esse aqui é um trocador de calor, então esse vapor não está em contato com o caldo, é como se ele passasse por uma serpentina, e a água desse caldo aqui vai acabar evaporando e vai gerar um outro vapor. E a gente consegue ver a pressão dele aqui. Como é que eu sei que é uma pressão? Porque eu tenho uma unidade de força por uma unidade de área. O que é interessante também ver? Que eu estou produzindo um vapor a partir da evaporação desse caldo de cana numa temperatura alta e numa boa pressão. Isso significa que dentro da usina eles pegam esse evaporador, que é aquele que eu estava mostrando na figura, e acaba alimentando os outros. Então o vapor produzido aqui é utilizado para alimentar outros evaporadores. Aqui você começa a ter uma ideia um pouco melhor do que representa a eficiência energética. Esse é um bom exemplo. Por quê? Se eu não utilizasse esse vapor que a gente produz aqui, que a gente chama de vapor vegetal, a gente está vendo aqui, ó, esse vapor produzido, ele vai lá para a destilaria e ele também vai ser colocado em outros evaporadores. Se eu não utilizasse esse vapor, qual vapor que eu teria que utilizar? Esse vapor da caldeira, tá? Só que qual que é o problema de utilizar esse vapor da caldeira? Porque a gente chama esse vapor de vapor nobre, que é um vapor que tem um custo alto para se produzir. Então, o que a gente pode evitar de usar esse vapor, a gente evita. Fazendo o quê? Promovendo uma integração energética. É claro que quando a gente vai trabalhar com integração energética, muitos outros aspectos estão em jogo, mas aqui é um bom pontapé inicial para que você entenda como é que essa ideia funciona. Bem, dando continuidade aqui, agora eu vou falar um pouquinho do processo de fermentação, né? Então, a gente já teve a cana-de-açúcar, em que você fez a limpeza da cana-de-açúcar, você picou, colocou ali nas moendas, extraiu o caldo seguiu para o processo de produção de etanol, uma parte também seguiu para o processo de produção de açúcar, e o bagaço foi ali para queimar na caldeira e gerar vapor e eletricidade. Todas as vezes que eu ver esse fluxograma, esse diagrama de processo, eu vou repetir para que a gente consiga entender realmente como é que funciona o processo. Na parte de fermentação, é algo bastante interessante também. O que acontece é o seguinte, depois que você concentra o caldo de açúcar nos evaporadores, ele passa a ter um novo nome, ele se chama mosto. Por quê? Porque ele já passou pelo processo de evaporação, ele já passou por um processo de clarificação, né? Você já fez os tratamentos químicos adequados, e eu vou colocar numa dorna de fermentação, que é basicamente um tanque, correto? O que eu preciso adicionar nessa dorna de fermentação para que a reação ocorra? Leveduras. Então eu coloco esse açúcar em contato com levedura e água, e aqui dentro vai ocorrer uma reação de fermentação. O que é a reação de fermentação? É uma reação em que eu pego o açúcar misturado à água em contato com a levedura e vou produzir etanol mais dióxido de carbono, correto? Depois que essa reação está pronta, que daí eu passo a chamar de vinho, o que é vinho? O vinho vai ser basicamente etanol e o que sobrou de água daqui. Eu vou ter mais ou menos 10% de etanol de concentração aqui e o restante de água. Fala, professor, cadê o CO2 que você falou? O CO2 vai borbulhar, então não sei se você já teve a oportunidade de ver uma dorna de fermentação, e daí ao borbulhar ele vai liberar o CO2 para a atmosfera. Nós temos casos também em que esse CO2 ele passa por um outro processo, que a gente chama de coluna de absorção, porque ele carrega um pouquinho de etanol, e daí a gente faz um reciclo, olha, outro nome que você já ouviu, com certeza na unidade 1, para retornar o etanol aqui para as dornas de fermentação. Seguindo o nosso processo aqui, eu estou dando como se fosse basicamente um zoom na parte de fermentação. Estou abrindo a fermentação. Então, eu divido uma corrente. Essa corrente passa por um trocador de calor, que está trocando calor com água, e volta para cá, para a fermentação. Para quê? A gente faz reciclo normalmente para aumentar a eficiência de processo, correto?
E a outra parte eu chamo de vinho levedurado, que vai ter que passar por um equipamento chamado centrífuga. O que esse equipamento faz? Ele pega o vinho que tem aqui, basicamente, vou falar de uma forma simplista, ok? 10% ali de etanol, o restante de água e outros compostos traços, nós chamamos de compostos traços, quando esses compostos estão em quantidades bem pequenas. Só que acontece o seguinte, eu preciso recuperar a levedura que eu coloquei aqui, porque eu posso processá-la várias vezes. Ela é um organismo vivo. Então, ao colocar essa levedura aqui de novo, eu vou promover outra reação. Então, eu passo o vinho levedurado aqui pela centrífuga, ele vai centrifugar, vai separar a minha levedura, eu vou fazer o tratamento dessa levedura para recuperá-la, e daí eu uso de novo. Então, assim, na prática, eles usam essa levedura várias vezes, até que ela perde o seu ponto de ativação ali, você tem que jogar fora e daí comprar uma nova. É bom a gente pensar nisso, porque quando estamos falando de processo, né, processos industriais, a palavra de ordem é otimização. Então, o que dá para otimizar de insumo, a gente faz. Como eu disse, essa levedura vai acabar voltando aqui para a nossa dorna de fermentação, né? E o vinho delevurado, que eles chamam, eu não chamo isso de delevurado, ou seja, é um vinho em que você não tem mais levedura, ele vai para uma dorna volante. O que é a dorna volante? É simplesmente um tanque de armazenamento. Não sei se você percebeu, mas assim, em todas as vezes que a gente estava falando de fluxo aqui de processo, a gente realmente tem um fluxo, ok? Um fluxo contínuo, exceto na parte de fermentação, onde a gente tem um regime de semi-batelada. Significa que você alimenta, tem que esperar um tempo para que a fermentação ocorra. Normalmente demora de 8 a 12 horas para que a fermentação ocorra. Então você pode pensar, falar, olha, eu vou ter que ter alguns tanques que armazenam esse vinho para que eu possa continuar a ter um processo contínuo. E é exatamente isso que acontece. Você vai ter o que eles chamam de dorna volante, que vai ser um tanque, um reservatório que vai apenas estocar esse vinho sem a levedura e esperar para encaminhar para o processo de destilação. Eu trouxe isso daqui, lembrando ali da unidade 1 também, para a gente entender agora como é que funciona essa lei de conservação quando eu tenho taxa de acúmulo. Por quê? Em todos os exercícios que foram feitos na unidade 1, e na verdade em qualquer exercício que foi realizado durante a disciplina como um todo, nós consideramos regime estacionário, que significa que isso daqui é igual a zero, não tem taxa de acúmulo. Nada está sendo consumido no processo e nada está sendo gerado no processo. É por isso que nos exercícios do livro, nós colocamos isso igual a zero, e quando você coloca aqui igual a zero, você passa a taxa de saída para a direita, e você iguala, fala, olha, a taxa de entrada no sistema deve ser igual à taxa de saída do sistema. E quando que a gente tem uma taxa de acúmulo no sistema? Justamente quando eu tenho uma reação no sistema, quando eu tiver uma reação química no meu processo, daí ele vai consumir algo e gerar algo aqui diferente. Então, nosso balanço não é simplesmente aquilo que entrou é igual a que saiu. Mas só relembrando, essa parte de acúmulo de sistema ou balanço de massa com reação química está fora do nosso escopo, mas é importante que você saiba quando isso ocorre na realidade. Bem, dando continuidade aqui, a gente chega a basicamente o final do nosso processo, né? Você que formou o vinho, você fermentou o caldo, que a gente chamava de mosto. Ao fermentar o caldo, esse mosto, você produz aqui o vinho, que nada mais é do que etanol, água e outros compostos em quantidades muito pequenas. E daí, esse vinho vai para uma coluna de destilação. Essa coluna de destilação, ela vai produzir o etanol hidratado, já a gente vai saber o que é etanol hidratado. E como produto de fundo, eu tenho a vinhaça, que é o principal produto de fundo que nós temos, a vinhaça flegmácea, só que vamos focar só na vinhaça, tá? Porque essa vinhaça, ela tem um propósito que é utilizado ali dentro da usina de açúcar e álcool. E no momento posterior,
a gente pega esse etanol e acaba passando por um processo de desidratação. Eu vou falar exatamente o porquê que é desidratação, para produzir o etanol anidro. Então, é esse processo aqui de desidratação que diferencia uma produção de etanol hidratado para produzir o etanol anidro. Vamos analisar agora esse esquema de coluna de destilação com um pouquinho mais de detalhes. Por favor, não se assuste, né, com esse monte de equipamento, esse monte de corrente. É bom que você já saiba que na realidade a gente trabalha realmente com muitos equipamentos, com muitos processos, com muitas correntes. Então, quando você vê às vezes um bloquinho, aquele bloquinho significa um monte de coisas se a gente fosse explorar esse bloco. O que eu quero aqui ter um foco ou objetivo para que você entenda é justamente nessa corrente aqui, ó. Essa corrente é a corrente de vinho, ou seja, aquela corrente de saída lá do processo de fermentação. Lembra que eu peguei e falei aqui, ó, que nós temos o processo de fermentação, que depois de fermentado você vira o vinho, que tem levedura, você vai tirar a levedura. Esse vinho sem levedura vai ficar numa dorna volante, que é um reservatório, esperando para ir para o processo de destilação. Então, a gente chama isso aqui de vinho. Aqui nesse fluxograma, a gente consegue ver que o vinho está aqui. Primeiro ponto, o que faz esse vinho escoar até a coluna de destilação? Porque o vinho faz tudo isso daqui. Então, imagina o caminho que ele precisa percorrer no escoamento para chegar na coluna. Ele precisa aqui, a gente consegue ver, de uma bomba. É outro assunto que a gente estuda dentro de fenômeno de transporte. Ok? Então, olha só, vamos prestar atenção nesse caminho. O vinho passa aqui, essa corrente, aqui por cima. Parece que faz até uma confusão, né? De processo. É muito importante a gente saber identificar as correntes. Ele vem para cá. E daí ele vai passar por esses equipamentos. Que equipamentos são esses? Esses equipamentos são trocadores de calor. Por quê? Porque o vinho precisa ser aquecido antes de entrar na coluna de destilação. Quanto maior for a temperatura desse vinho, mais eficiente é o processo de destilação e mais rápido eu consigo separar o etanol da água, que a água vai ser aqui junto com a vinhaça. E com que fluido, né, esse vinho troca calor aqui nos trocadores de calor? É justamente com o produto de fundo da destilação. Tá vendo que sai aqui uma corrente? Ele acaba trocando calor com os trocadores de calor aqui da entrada do vinho. Significa o quê? Que essa corrente de vinho precisa ser aquecida antes de entrar na destilação. E essa corrente aqui de saída precisa ser resfriada antes de ser armazenada, que é justamente a vinhaça. A vinhaça é o produto de fundo aqui do processo de destilação, que a gente vai usar ali para fazer a fertirrigação, ou seja, vamos usar para irrigar a plantação de cana-de-açúcar. Então o pensamento é sempre esse. Se eu tenho uma corrente que eu preciso aquecer, que é a do vinho, e uma que eu preciso resfriar, por que eu não coloco trocadores de calor, né, para que elas troquem energia térmica, uma consiga transferir energia para outra, ou seja, o fluido quente, que é o que está saindo aqui, acaba transferindo energia para o vinho, a vinhaça transfere energia para o vinho, e daí eu economizo o vapor lá na caldeira. Porque a meta justamente de uma indústria, de manufatura, é que você consiga fazer uma integração energética a tal ponto que você consegue minimizar ali o uso de utilidades, que é o uso de vapor produzido pela caldeira, porque aquilo tem um custo muito maior. Correto? Então o pensamento é justamente esse. Se eu tenho uma corrente que precisa ser aquecida e outra que precisa ser resfriada, eu coloco elas dentro de um equipamento, que é um trocador de calor onde elas não têm contato, tá? Elas não se misturam. Uma, por exemplo, se eu estiver passando por um trocador de calor, que no caso vai ser esse daqui, que é o casque-tubo, um fluido vai passar por dentro dos tubos e um fluido vai passar aqui, ó, pelo casco. Esses tubos vão ser inseridos aqui dentro desse casco, ok? E daí eles conseguem trocar calor. Nós temos também trocadores de calor de placas.
nas usinas de açúcar e álcool. Essas duas figuras você tem no livro para dar uma olhada. Inclusive, eu indico que você também veja a realidade aumentada desses dois equipamentos para que você entenda realmente como é que eles funcionam. E quando que eu uso um, quando eu uso o outro? Na teoria, a gente utiliza trocadores de placa quando a pressão é menor e trocadores de casca e tubo quando eu preciso de um dimensionamento maior, né? Eu tenho um escoamento que é uma vazão muito maior e uma pressão também maior. Esse daqui acaba sendo um pouquinho mais fácil de trabalhar, porque caso eu precise de uma área térmica de troca maior, basta eu colocar mais placas aqui. Eu abro esse trocador de calor, né, e coloco mais placas, o que não acontece com o casca e tubo. Esse daqui você faz uma encomenda desse trocador de calor, né, você precisa projetar o trocador de calor, e a partir do momento que você projetou e desenvolveu, ele é aquilo, ok? E daí fica um ponto assim bastante importante de se observar dentro desses estudos aqui que a gente está falando, principalmente quando está falando de trocador de calor casca e tubo. Se esse escoamento que você está fazendo é um escoamento paralelo, significa o quê? Que o fluido frio vai entrar pelo mesmo terminal ou pelo mesmo lado que o fluido quente. Então, os dois aqui estão entrando pelo mesmo lado, ok? Mais uma vez, eles não entram em contato. Um passa por dentro do tubo e outro passa pelo casco, tá? Mas eles acabam trocando calor. E o fluido frio e o fluido quente acabam saindo aqui pelo mesmo terminal. O que acontece de maneira oposta é o escoamento contra a corrente. O escoamento contra a corrente, ele acaba sendo normalmente um pouquinho mais eficiente. Por quê? O fluido frio, ele entra por onde o fluido quente sai. Então, o fluido frio entra por aqui, ele vai passar pelo lado do casco, imagina que ele está passando aqui por fora e vai sair aqui. O fluido quente entra pelo outro lado, a gente consegue ver aqui por onde ele está entrando, né? E vai sair aqui desse outro lado onde está entrando o fluido frio. Então, esses dois tipos de configuração de trocadores de calor é uma configuração extremamente importante, um conceito muito essencial para que a gente possa saber e possa resolver alguns problemas em relação aos trocadores de calor. E a vinhaça, que é aquele produto de fundo, né? Deve estar se perguntando agora. A vinhaça é um líquido que acaba tendo bastante nutrientes. Então, ela é direcionada aqui para um tanque de estabilização. Você precisa esperar ela alcançar uma temperatura, resfriar, né? Para colocar aqui nesse tanque. E depois de um tempo, você pega e faz a fertirrigação. Ou seja, você faz a irrigação da própria plantação de cana-de-açúcar por meio dessa vinhaça que foi produzida. A gente, assim, num primeiro momento, acaba pensando que só tem vantagens em relação à vinhaça, mas não. Porque se você precisa aumentar a produção do nada, assim, um aumento muito significativo, acaba que você não tem muito espaço para armazenar essa vinhaça antes de fazer a fertirrigação. E também pesquisas recentes estão concluindo que a vinhaça acaba trazendo muitos problemas ambientais. Então, acabou saindo uma nova norma técnica no estado de São Paulo, em que agora limita a quantidade de vinhaça em metros cúbicos por hectare que a gente tem de plantação. Ou seja, é um ponto a mais que o engenheiro que está dentro da indústria tem que perceber para conseguir projetar exatamente como que o processo vai ser executado. E daí você pode estar se perguntando, professor, o que era a diferença então de etanol hidratado e etanol anidro? Aqui eu trago a diferença. O etanol hidratado é o etanol comum que a gente vende nos postos, ou seja, que a gente abastece nossos carros. E o etanol anidro é aquele que vai ser misturado a gasolina. Normalmente, tá? Não se atenha muito a essas porcentagens aqui. A gente tem uma composição de 95,1% a 96% de etanol e o restante de água no etanol hidratado. E o etanol anidro vai ter uma composição de quase pureza, a gente tem 99,6%, a gente chama também de etanol absoluto. Onde que o etanol anidro é utilizado? Ele é utilizado ali na mistura com a gasolina, então a gente tem uma lei desde 2002 que permite que, não sei se é desde 2002, me desculpa, mas que permite
que a gente consiga misturar a gasolina, que acaba aumentando a octanagem, reduzindo a emissão de poluentes e barateando o combustível, ou pelo menos a ideia era que acontecesse isso. E o etanol anidro também vai ser direcionado para ser utilizado como insumo em outros segmentos industriais, como por exemplo, fabricação de tinta, verniz, solventes, bebidas destiladas, entre outros produtos. Isso aqui é a lei que eu falei, então ela não é de 2002, tá? Desculpa, ela é de 1997, que é a lei do petróleo, que ela acabou flexibilizando o monopólio do setor de petróleo e gás natural que a gente tinha pela Petrobras. E desde 2002, é só para fazer um parênteses aqui com a gasolina, a gente pode importar agora petróleo de outros países. E também aconteceu da gente poder começar a misturar o etanol anidro à gasolina. No começo você tinha uma mistura ali bem baixa de etanol presente na gasolina, e agora isso chega a 18% ou 27% de etanol anidro que você pode misturar a gasolina. Isso aqui só para a gente ter um pouquinho de noção da cadeia de comercialização da gasolina. O que acontece? Você tem um mercado externo, né, você tem importadores, você também tem o nosso mercado interno aqui, que é a Petrobras, ou seja, a Petrobras pode fazer o refino do petróleo. Agora eu estou falando de petróleo, eu não estou falando mais da produção de etanol, ok? Como o mercado externo também pode, então esses importadores vão decidir exatamente de quem comprar. É por isso que quando tem uma queda aí do preço de barril de petróleo internacional acaba afetando aqui no Brasil. Então você produz essa gasolina, que a gente chama de gasolina do tipo A, vai para distribuidores que vão receber aqui o etanol anidro que foi produzido nessas usinas de etanol, usinas de açúcar e álcool, correto? E esse etanol anidro, que é o tipo A, misturado, o etanol anidro aqui, misturado à gasolina do tipo A, ele forma o que a gente chama de gasolina do tipo C, tá até aqui, e é esse tipo de gasolina que vai para os postos, né, de revenda, e daí a gente consegue abastecer os nossos carros. E a gente consegue ver aqui, só para finalizar, uma composição de preços da gasolina. Só para a gente ter uma ideia, é muito importante até enquanto cidadão, eu já falei isso em outras disciplinas, para que a gente saiba exatamente qual que é a composição de preços, ou o que faz com que os preços da gasolina suba ou abaixe, né? Então a gente tem ali 28% em relação à realização da Petrobras, ou seja, é a porcentagem que a Petrobras fica, ou que o mercado externo vai acabar ficando por refinar o petróleo e produzir a gasolina. A gente tem aqui impostos federais, que representa 15%, impostos estaduais, que é o ICMS. Aqui, para você ver e conseguir, né, se apropriar desse assunto, a gente tem uma porcentagem em relação ao custo do etanol anidro, que vai ser direcionado para as usinas de açúcar e álcool. E, por fim, tem ali o lucro do pessoal que vai refender, o lucro dos postos, que representa 13%. Bem, chegamos ao fim do nosso estudo de caso da disciplina de fenômenos de transporte, que foi aplicado ao segmento industrial de produção de etanol anidro e etanol hidratado. A gente acaba abordando um pouquinho ali das usinas de açúcar e álcool, quando a gente produz açúcar também. Confessando, não foi nenhum problema em conseguir associar os conceitos de fenômenos à prática, né, ao mercado de trabalho, a qualquer tipo de segmento industrial. Por quê? Porque os fenômenos de transporte estão presentes aí a todo momento, está acontecendo a todo momento e em qualquer lugar que você possa pensar. Mas quando a gente traz para um segmento, um processo industrial em que vocês já estão acostumados, em que impactam a nossa vida de alguma forma, os combustíveis, né, têm um impacto muito forte, seja no trabalho ou seja na nossa vida pessoal, eu acho que fica um pouquinho mais interessante de discutir esses termos. Então, se você analisar bem ponto a ponto do que foi dito, a gente passou por várias unidades dentro do livro. Eu falei desde balanço ali material, onde a gente começa a falar sobre um diagrama de processo. Então, você monta ali aquele esquema, aí você consegue ver de alguma forma quais são as correntes que estão entrando em um processo, quais são as correntes que estão saindo do processo. Você viu circulando de vermelhinho alguns processos para poder explicar sobre eles. Quando eu entrei e penetrei nesse processo, você acabou abrindo um mundo diferente ali dentro. Então é bom a gente ver que apesar de estar num bloquinho, às vezes aquele processo tem uma complexidade um pouquinho maior.
E o próprio fato de circular de vermelho significa que eu tracei uma fronteira de sistema. E eu poderia dizer que eu estaria trabalhando só dentro daquela fronteira, né? Outros aspectos foram vistos, como por exemplo viscosidade, a gente viu escoamento, tem bombas, ali você vê que tem uma bomba para que a gente possa escoar, levar o vinho até a coluna de destilação, né? A gente tem transferência de calor com trocadores de calor, você tem transferência de massa dentro da coluna de destilação, muita coisa. Eu poderia ficar aqui várias horas falando só sobre vários conceitos que estão sendo aplicados ali dentro. Mas espero que isso seja suficiente para que você se motive e veja realmente a aplicação no mundo real, no nosso mercado de trabalho, e se dedique aos estudos, porque são conceitos muito interessantes da gente aprender, e conforme você vai aprendendo mais, vai ficando cada vez mais legal. Beleza? Bem, eu vou ficar por aqui, desejo bons estudos e a gente vai se ver numa próxima oportunidade bem em breve. Até lá!